Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Eu confesso aos irmãos que eu estou muito feliz com esta série, estou muito empolgado. Eu creio que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Eu já tenho uma certa experiência com esse Evangelho em si, em termos de fazer uma exposição dele. Conforme até disse para os irmãos no último vídeo, que eu gravei esta série que durou 136 partes, né, via WhatsApp, pela lista de transmissão em áudio, e cada mensagem durava mais ou menos 50 a 1 hora, e foram 136 partes, foi quase um ano, né, de meditação nesse Evangelho, e Deus nos revelou coisas tremendas, e eu quero agora aqui compartilhar com os irmãos pelo canal do YouTube. É claro que nós vamos condensar, não vai ser essa quantidade toda, mas eu peço aos irmãos que escutem a mensagem com atenção, para que vocês possam pegar verdades tremendas que estão aqui, que vai mudar a vida de vocês. O meu entendimento espiritual, depois que eu estudei o Evangelho de João, depois que o Senhor me revelou tantas verdades nesse Evangelho, o meu entendimento espiritual é outro. A consciência da habitação de Jesus e do Pai aumentou ainda mais. Foi através do Evangelho de João que foi checkmate no entendimento de que a divindade só é composta pelo Pai e pelo Filho. Para mim, o Evangelho de João é o Evangelho que elimina todas as dúvidas concernente à Trindade. E para mim, João fechou a conta. Não existe uma terceira pessoa mesmo diferente do Pai e do Filho. Que o Espírito Santo nada mais é hoje do que a comunhão do Espírito do Pai e do Filho. Essa comunhão do Espírito que está em nós, que é o Espírito Santo. Ao longo da série, os irmãos vão compreender isso quando nós começarmos a meditar do capítulo 13 ao capítulo 17. O último discurso, os últimos momentos de Jesus antes dele ser preso. E ali nessa conversa nós podemos conectar, e lá nessa conversa de Jesus, do capítulo 13 ao 17 de João, nós vamos aprender de fato quem é esse Consolador. Com certeza não é uma terceira pessoa. E eu já tinha um certo entendimento, o Espírito me revelou, né, que não existe uma trindade, mas quando eu estudei João, ele fez um checkmate para mim, tá vendo, Wagner? Não é uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho. Mas ao longo da série nós vamos compreender isso. Não se assustem com essas verdades. Eu me assustei quando o próprio Espírito foi me revelando aos poucos quem era ele. Mas a palavra de Deus é tremenda, meus irmãos. Quando nós abrimos nosso coração para a palavra, quando nós clamamos a Deus por entendimento, Ele nos revela coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E é nesse mesmo espírito de Jeremias, né, que estamos meditando aqui, uma das características da igreja do tempo do fim, esse espírito que atuou em Jeremias, né, tendo como base os versos 13 a 22 de João capítulo 2, em que Jesus fez uma limpa na porta do templo. Estamos meditando em Jeremias, e nesse mesmo espírito, nessa mesma vibe, Jeremias escreveu lá no capítulo 33, né, clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meus irmãos, é maravilhoso ter comunhão com Deus. Ele vai se revelar. Ele quer se revelar para nós. E como estamos vivendo no período de maior apostasia, então essas verdades vão acabar assustando muita gente, mas não é uma revelação nova. É uma restauração de verdades que foram perdidas ao longo dos séculos. Então, não estamos aqui falando nenhuma revelação nova. Amém, meus irmãos? Simplesmente resgatando aquilo que foi perdido. A simplicidade das Escrituras e as suas conexões. Meu Deus, muito obrigado, Jesus, por esse momento de estar aqui em Teu nome para ministrar a Sua palavra, Senhor. Tudo que nós te pedimos, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, Pai, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A inspiração é Tua. És Tu que nos dá essa revelação.
Todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Ti, Jesus. E nós estamos cavando, e o Senhor está se manifestando para os seus pequeninos nesse tempo do fim. Feliz é aquele que der ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que Teu Espírito está dizendo, Senhor Jesus. Portanto, alcance os corações famintos. Alcance os corações que têm um espírito humilde, quebrantado e ensinável, Senhor Jesus. Que não olha as aparências, como o Senhor mesmo combateu tanto com os fariseus, que olhavam as aparências, que menosprezaram a Tua pessoa porque o Senhor veio de Nazaré. Mas o Senhor veio de Nazaré, mas confundiu as coisas sábias. O Senhor fez coisas maravilhosas, Senhor Jesus, porque os homens eles julgam pela aparência, mas o Senhor julga conforme o coração. E o Senhor está aqui disposto a usar qualquer um que esteja disposto a se entregar de coração para a Sua palavra. E essa é a nossa vida, Senhor Jesus. Essa é a nossa vida, nos entregar para a Tua palavra. Sem a Tua palavra nós não somos nada, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Seja engrandecido. Exaltamos o Teu nome e a Sua palavra acima de todas as coisas. Por causa dessa palavra, nós devemos estar dispostos a até mesmo perder a nossa própria vida. Vai, Senhor Jesus, moldando o nosso coração, nos apertando cada vez mais com Teu amor. E nós Te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, porque nós não somos perfeitos, mas estamos em fase de aperfeiçoamento, de santificação, para que possamos alcançar o objetivo final da nossa fé, salvação definitiva das nossas almas. Que nós possamos nos esforçar cada vez mais para entrarmos nesse reino milenar. Que nós não possamos nos conformar em só ser salvos eternamente depois do milênio, não, Senhor. Que nós possamos sim lutar para que possamos ter um galardão, uma recompensa, para ter o privilégio e o prazer de reinar contigo no milênio, Senhor Jesus, governando sobre as nações. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém, queridos? Vamos lá, dando continuidade. Então estamos lendo a seguinte porção. Essa é a quarta parte desta porção de João capítulo 2, versos 13 a 22. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito no Salmo 69, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura. Então, dentro dessa porção, o Senhor me presenteou com 2 camadas de revelação, 2 ângulos de revelação. Primeiro, já falei para os irmãos na primeira parte desta porção, né? Se não me engano, foi a parte 11ª desta série, falando acerca do zelo da sua casa me consumirá, no sentido de perseguição, e nós conectamos com o corpo, que é a igreja, e que no 3º dia Deus reconstruiria este corpo na ocasião da sua volta, conectando com o casamento em Caná da Galileia, né? Enfim, nós meditamos muito sobre isso. Depois nós falamos acerca da 2ª camada de revelação, que é o que vamos gastar mais tempo. Estamos meditando em alguns textos de Jeremias para profetizar a limpa que vai acontecer na casa de Deus antes da volta de Jesus. Em especial, meus irmãos, na ocasião em que vamos experimentar da chuva serôdia, do grande e maior avivamento que está por vir, e que a igreja vai tocar trombetas na última semana de Daniel, nos últimos 7 anos da humanidade antes da volta de Jesus, no início da 2ª temporada das festas, que é a festa das trombetas, em que a igreja tocará as 7 trombetas de Apocalipse, e no soar da última trombeta o Senhor Jesus vai sair do Santo dos Santos, vai expiar nossos pecados. É o dia da expiação, penúltima festa do ciclo profético,
para nos conduzir à última festa do ciclo profético, que é a festa dos tabernáculos, em que casaremos com o Senhor e estaremos nas bodas com Ele por 1000 anos nesta terra, reinando sobre as nações que restaram. Mas antes disso vai haver um julgamento que vai começar pela casa de Deus. Nós lemos isso em 1 Pedro 4:17, que o juízo vai começar pela casa de Deus. E nós estamos conectando com essa porção aqui de Jesus ter feito uma limpa na sua casa, a qual casa somos nós. Então, conectando para nós, vai haver uma limpa. Essa bagunça que está acontecendo com as igrejas vai estar com os dias contados. E Deus vai derramar juízo, não só para os ímpios, mas em especial também para a sua própria igreja. Aqueles que não estiverem dando fruto vão ser cortados. Então é tempo de nós nos arrependermos, buscarmos a Deus enquanto se pode achar, porque vai chegar um momento em que nós vamos ir para a cidade comprar azeite e nós não vamos conseguir comprar azeite. E aí será tarde demais. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Amém? Então estamos conectando com Jeremias capítulo 7, porque o Senhor Jesus, ele não falou aqui em João, mas está registrado em Mateus 21, em Marcos 11, em Lucas 19, está registrado lá que Jesus, nesse contexto de limpeza dos cambistas na porta do templo, de que eles estavam fazendo da casa do meu pai, não só casa de comércio, mas eles foram considerados, chamados como covil de ladrões, covil de salteadores. E o Senhor Jesus linkou com Jeremias capítulo 7. E em cima de Jeremias capítulo 7 estamos aqui meditando. Na última gravação, nós lemos até o verso 8 de Jeremias 7. E agora vamos dar continuidade a partir do verso 9. Então, é uma continuação. Gostaria muito que os irmãos escutassem pelo menos as últimas 3 gravações para que possamos compreender melhor essas 2 camadas de revelação, esses 2 ângulos de revelação que o Senhor Jesus me deu nessa ação profética de Jesus, limpando a mesa dos cambistas na porta do templo. Amém? Então vamos lá. Verso 9. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois de tudo isso, vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome. Olha só, queridos, eu estou falando também, paralelo a essa série, uma série sobre salvação por obras da fé, e não por obras da lei dos ritos cerimoniais. Então, se nós não praticarmos os 10 mandamentos, e o resumo dos 10 mandamentos é não andar de acordo com as vontades da nossa carne, as obras da carne, né? Então aqui eles estavam negligenciando os 10 mandamentos, mas estavam confiando no templo, confiando naqueles sacrifícios, nos ritos cerimoniais, mas isso não era suficiente, eles tinham que obedecer aos 10 mandamentos. Então, da mesma forma, se hoje nós estamos, entre aspas, buscando a Deus, servindo nos nossos ajuntamentos, orando, até mesmo lendo a Bíblia, até mesmo ensinando a palavra, né? Mas se nós, de fato, não estivermos vivendo uma vida na prática de obediência aos 10 mandamentos, nós não vamos, meus irmãos, ser salvos. Em Romanos capítulo 2 está escrito: você que ensinas a outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas para não furtar, furtas? Tu que pregas que não adulteras, para não adulterar, você adultera? Então, da mesma forma, esse contexto aqui que Jesus estava fazendo uma limpa no templo, eles estavam andando do mesmo modo. Eles estavam andando em pecados deliberados, mas estavam confiando naquele templo. Mas nós não devemos, conectando para a nossa vida, nós não devemos confiar no que Jesus fez na cruz de forma unilateral. Nós temos que respondê-lo. Então, se nós não obedecermos a Deus, de nada adianta nós fazermos os cultos para Deus, fazer as nossas obrigações, se é que a gente pode dizer assim, orar, ler a Bíblia, ensinar, ir para os cultos, congregar, dar oferta, entre aspas, dar o dízimo, entre aspas, né? Enfim, não adianta nós fazermos essas coisas, queridos, se nós não estivermos obedecendo a Deus.
Amém? E é exatamente isso que estava acontecendo. Que é isso? Vocês roubam, olha aí. Negligência os 10 mandamentos, não roubarás. E matais, não matarás. Cometeis adultério, não adulterarás. Jurais falsamente, não dirás falso testemunho. Queimais incenso a Baal e andai após outros deuses que não conheceis. Não tereis outros deuses diante de mim. Eu expliquei isso para os irmãos de forma bem resumida, de que quando eles seguiam a outros deuses, esses outros deuses tinham práticas. Os cultos oferecidos para esses deuses, eles exigiam práticas totalmente contrárias à lei de Deus. E uma das práticas mais comuns era a prostituição. Então vocês estão fazendo tudo isso, estão confiando no templo, então sem perder a conexão com o que Jesus fez. Então, no tempo do fim, antes da volta de Jesus, o juízo vai começar pela casa de Deus. E muitos não vão ouvir a voz de Deus através da boca dos seus profetas. E por não responder, serão julgados. Vide Ananias e Safira. Aí ele continua, verso 10 ainda. E dizeis, a despeito de tudo isso, né? Que vocês furtam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e andais após outros deuses. E depois vocês venham e se põem diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome. Olha aí, o templo de Deus. E dizeis, estamos salvos. Não é exatamente isso que tem acontecido hoje? As pessoas não estão nem aí, meus irmãos, para andar em santidade, para poder obedecer aos mandamentos, mas estão confiando numa graça que não exige obediência. Uma graça isenta de responsabilidade. Não existe, meus irmãos, graça sem a nossa cooperação. De Deus nós somos seus cooperadores. Então eu tenho visto muitas mensagens, mamão com açúcar, molezinha, né? Mensagens de autoajuda, mensagem da teologia do coach, né? Uma musiquinha no fundo, mexendo com as nossas emoções. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas no dia a dia, na prática, não condiz com o que fala de Deus. Porque Deus exige obediência. E é exatamente o que estava acontecendo aqui, na época de Jeremias. Eles estavam confiando no templo. Estou lembrando aqui, obrigado Jesus, de 1 Samuel. Né? O povo ficou feliz quando recuperou a Arca da Aliança, fizeram uma festa, né? Mas eles estavam andando em pecado, não queriam se arrepender, mas estavam confiando na Arca da Aliança. O que aconteceu? Os filisteus venceram eles, pegaram a Arca da Aliança, né? Porque estavam confiando na Arca da Aliança. E o que aconteceu? Os filhos de Eli morreram, Eli soube do que aconteceu com a arca, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Me parece que a nora de Samuel teve um bebê, ao ter o bebê morreu, e ela falou lá, Icabode, né? Foi-se a glória de Deus. Por quê? Porque o povo estava confiando na Arca da Aliança em si. Olha só, meus irmãos. Mas não estavam andando em obediência. Morreram. Da mesma forma, nós não devemos confiar na graça de Jesus em si. Nós temos que responder a esta graça. Amém, meus irmãos? Não se deixe enganar. Deus é amor, mas também é justiça. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Bondade para aqueles que permanecem nele, obedecendo a ele. É isso que ele fala em João capítulo 15. Se me obedeceres, permanecerão do meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Agora, se nós não perseverarmos em obedecer, seremos cortados, experimentaremos da sua severidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, Romanos 15, ele fala para que nós possamos atentar para as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, que serviram como figuras para nós, para que nós não possamos imitar a conduta do povo que foi rebelde. Aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Devemos nos apegar, né, Hebreus capítulo 2, firmemente às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
que não tenhamos um coração rebelde como o povo que saiu do Egito teve, cujos corpos caíram no deserto, cheio de exemplos, meus irmãos, negativos, para que nós não possamos seguir esses exemplos, porque se Deus fez isso com eles, Ele vai fazer conosco também. Muitos têm ensinado um Deus no Antigo Testamento e um Deus diferente no Novo. Não, meus irmãos, o Deus não muda. Ele é tanto graça quanto juízo no Antigo Testamento, e ele continua sendo graça e juízo no Novo. Ele não muda. Pelo contrário, no Novo a exigência é maior ainda. É o que está escrito em Hebreus capítulo 10. Morriam pelo depoimento de 2 testemunhas quem desobedecia a lei de Moisés. Aí o que os escritores hebreus falam? Quanto mais castigo, com maior castigo julgai vós, merecedor, aqueles que profanaram o sangue da aliança. Então o juízo para a nova aliança é mais intenso do que o antigo. Por quê? Porque hoje nós temos a habitação do Espírito Santo, que é o Pai e Filho unidos, essa comunhão do Espírito. Nós estamos aqui pós morte e ressurreição de Jesus. Nós temos toda a Bíblia aqui na nossa disposição, todos os exemplos negativos para que possamos não seguir. Nós temos uma camada de revelação maior, enfim, estamos com base em superiores promessas, numa aliança renovada. Então não temos mais desculpa, meus irmãos. Então se Deus não poupou os ramos naturais, Ele não vai poupar a nós também. Então o nível é de obediência. Temos que obedecer. Na lei mosaica, se você seria punido se você adulterasse com a mulher de forma física. Mas na nova aliança, na aliança renovada, que Jesus falou, eu, porém, vos digo, se você simplesmente olhar para uma mulher, cobiçar com ela no seu coração, já está cometendo adultério com ela. O nível aumentou. Amém, meus irmãos? Então, continuando a leitura aqui, verso 10 de Jeremias 7, conectando com a porção que estamos lendo de João. E dizeis, estamos salvos. Sim, vocês estão salvos só para continuardes a praticar estas abominações? Olha só como está escrito, meus irmãos. Aí é o texto que nós queríamos chegar. Verso 11 de Jeremias 7. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Está vendo o contexto que Jesus falou acerca da limpa que ele fez com chicote, que expulsou os cambistas na porta do templo? Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Esse é o contexto. Aí ele continua. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jesus está vendo, meus irmãos, tudo isso. Nada escapa aos seus olhos. É exatamente o que está escrito aqui em Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Exatamente, Jeremias 7,11. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, se Jesus mencionou esse texto de Jeremias, que estamos meditando aqui já há um tempo, num contexto de pecados deliberados, que o povo não queria obedecer, se arrepender, é exatamente isso que estava acontecendo com esse povo na época de Jesus. Eles estavam andando em desobediência, eles estavam andando em prostituição, eles estavam matando, roubando, enganando as pessoas, estavam aproveitando a situação para poder ganhar dinheiro, fazendo da casa do meu pai comércio, tratando a piedade como fonte de lucro. Tudo isso é exatamente o cenário que estamos vendo em boa parte das igrejas hoje, principalmente na televisão, na mídia, na internet também. Ou seja, é o que está acontecendo, esse é o cenário. Falta temor. E isso vai acabar. Vai ter uma limpa. Que o Senhor nos livre de sermos julgados por Ele e que não sejamos influenciados
por esses pastores, por essas lideranças que estão aí enganando o povo. Amém? Então, meus irmãos, já estamos com 25 minutos, vamos parar aqui. Eu estou com a proposta de ler Jeremias 7 todo, ainda tem os versículos de 12 a 34, ainda quero ler Jeremias 8. Foi a direção que o Senhor me deu para falar acerca desta porção aqui. Então, como o tempo está apertado, eu não posso passar muito, então vamos adiando para a próxima gravação. Eu acho que em mais 2 partes ou 3. No início eu achava que fosse só 2 partes, mas pelo visto vai ser muito mais. Então não vamos ter pressa de terminar esta série, aquilo que eu tenho falado para os irmãos. Não fiquem cansados com a série, porque cada parte da série tem uma porção nova para nós de revelação. É um tema diferente, enfim, o Senhor vai falando aos nossos corações. Eu falei de coisas aqui que eu não planejei. O Espírito conduziu esta gravação e eu creio que os irmãos foram edificados e exortados. Amém, meus irmãos? Então essa porção aqui de Jesus, a ação dele de fazer uma limpa na sua casa antes da sua morte, vai acontecer com seu corpo antes da sua segunda vinda. E que nós possamos ser livres desse juízo. E pela graça de Deus, por que não nós estarmos na linha de frente profetizando contra isso? Está chegando, meus irmãos. E nós vamos compreender aqui, na continuidade da leitura de Jeremias 7, Jeremias 8, nós vamos conectar muito com a primeira parte, a primeira metade da última semana de 7 anos, em que a igreja vai tocar trombetas de forma plena, maravilhosa, antes da manifestação do anticristo. Seremos as 2 testemunhas. Fogo sairá da nossa boca e consumirá os adversários como lenha, conforme está escrito em Jeremias capítulo 5 e 14. Nesse mesmo contexto, nessa mesma vibe aqui de Jeremias, é o espírito de Jeremias. Uma das características que a igreja vai ter no tempo do fim é o espírito que atuou no ministério de Jeremias. Amém, meus irmãos? Então é isso. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.